Bora. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Boa noite a todos os nossos espectadores. Meu nome é Helena. Estamos aqui ao vivo para mais um webinário da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Hoje com o tema Prática de Cuidado para Consumidores. Para isso, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, e autor do Pomo da Discórdia, Drogas, Saúde e Poder. Marcela Andrade, que é professora adjunto do Laboratório de Estudos Vinculares do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Maria Angélica, psicóloga, redutora de danos, professora universitária especialista em medicina e terapia cognitiva comportamental, mestre em ciências pela Unifesp e foi assessora de política sobre álcool e drogas na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania em São Paulo. E atualmente está como coordenadora geral e de advocacy do Edlei. Temos também o Miro Rolim, que é redutor de danos, mestrando em Ciências da Saúde pela Unifesp, coordena o programa de redução de danos em álcool e outras drogas do IST, HIV, AIDS, do município de Jacareí, em São Paulo, e é membro do Movimento Brasileiro de Redução de Danos e da Abrande, Educação de São Paulo. E a Priscila Gadelha, que é redutora de danos, psicóloga clínica, conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco, e cofundadora da Escola Livre de Redução de Danos. Primeira vez que a gente faz um webinário com tantos participantes. A gente fez aí um roteirinho com algumas perguntas. Sugiro aí que a gente tente dar uma controladinha no tempo, de uns 3 minutinhos aí. Mas antes da gente entrar no nosso debate propriamente dito, queria que a Priscila e a Angélica falassem um pouquinho aí das iniciativas que estão rolando pela Renfa e pela Edlei, para aproveitar para divulgar aí, que eu sei que vocês estão arrecadando fundos, coisas, para esse contexto aí de coronavírus. Passo a palavra aí para as duas, quem quiser começar. Pri? Pode começar, tudo de boa. Tá bom. Bom, então o Centro de Convivência Edlei tem feito algumas iniciativas com a população em situação de rua e usuários de substâncias. A gente vem arrecadando kits de higiene, mais especificamente, né? A gente não trabalha com alimentação, então a gente tem arrecadado doações em dinheiro para poder montar os kits, e a gente tem feito algumas atividades também de informação. Então, produzimos um material sobre a prevenção e fizemos colagem em alguns muros, e a distribuição de kits de higiene para as pessoas nas cenas de uso, principalmente aqui da Cracolândia, no centro de São Paulo. A gente tem recebido, então, doações. Eu vou colocar, eu não sei como que eu faço, se eu posso falar o número da agência ou conta, mas vou acabar deixando isso para colocar online depois, Helena, melhor? Tá bem. Pode ser, se você quiser a gente me passar os dados aqui, eu coloco como um banner aqui para ficar aparecendo o contato. Tá bom, maravilha. É isso, estamos articulando no território da Luz, da Cracolândia, com vários coletivos, além do Centro de Convivência Edlei, para fazer aí o cuidado com as pessoas em situação de alta vulnerabilidade no centro de São Paulo. Massa. A gente aqui, vou falar por 2 lugares, então, né? Eu estou aqui pela Escola Livre de Redução de Danos, mas também sou da Renfa. Então, a gente está em busca de recursos para 2 formatos de ação. Né? Na Escola Livre, nosso público prioritário foram as pessoas em situação de rua, e aí com muito foco aqui em Recife, mas a gente está participando de um comitê de prevenção da sociedade civil com outras entidades, e aí a ideia é de pensar a população em situação de rua, mas também a população periférica, também trazendo muito foco da população em situação de rua das diversas periferias que tem aqui em Recife, mas também entendendo uma região metropolitana, que é bem grande e tem uma complexidade também bem ampla. Aí a gente está arrecadando tanto pela escola, tanto pela Renfa, tem 2 banners também que eu posso estar encaminhando aqui, Helena, para também estar sendo divulgado. Assim, são diversas iniciativas, né? A gente começou pensando muito na prevenção a partir da higiene,
mas aí a questão da alimentação foi aumentando cada vez mais, assim, essa demanda por alimento. E aí a gente também está encontrando formas também de fazer essa arrecadação ou ajudar as outras entidades que já estão fazendo isso, entre elas MTST, o próprio MST, e com muita incidência para que o poder público faça o seu papel, porque por mais que a gente tente incidir nesse lugar, a problemática é muito imensa e a gente entende que a gente faz um pedaço que necessita de muito mais incidência do que o que a gente está fazendo hoje. Mas é isso. Estamos aqui fazendo o Capitão também. Legal, meninas, valeu. E aí, queria saber como é que estão aí, do geral, como é que vocês estão, como é que estão trabalhando nas cenas de uso, não estão, como é que isso está rolando nesse tempo aí de pandemia? Abro a pergunta aí para quem tiver a fim de falar, Miro, Marcelo, Priscila. Então, na verdade, desde quando começou o processo da pandemia, eu tenho operado mais a partir do Instituto de Psicologia da universidade. Então, a gente começou a fazer um processo de se encontrar virtualmente com trabalhadores da rede de saúde mental, com gestores da rede de saúde mental. Do lugar que eu estou operando, na verdade, a gente começa a pensar, e isso também eu acho que, lógico, que tem a ver com o horizonte mais próximo da redução de danos. A gente tem acompanhado que nos outros países, quando você desce, né, tipo, o pico de infecção, quando passa, e às vezes eles oscilam também, então vem, ao mesmo tempo que vai crescendo essa curva epidemiológica, vai crescer também uma demanda de saúde mental e uma demanda que aí dentro desse campo da saúde mental, aí também está o gerenciamento e também a abordagem de populações em situação de risco, né? Envolvendo outras questões de saúde mental, mas também envolvendo álcool e drogas. Então, atualmente, assim, às vezes a gente, na universidade aqui, a gente tem trabalhado até mais, porque a gente começou, então, esse processo que significa entrar em contato com pessoas não só daqui da UFA, mas de duas outras universidades, a Federal do Sul da Bahia e a Federal do Recôncavo, pensando como articulando, né, construindo junto com os trabalhadores e a rede, uma resposta dessa segunda onda de crescimento, né, de demanda no campo da saúde mental e, lógico, por consequência, também a questão de álcool e drogas e também população em situação de rua, que aí também intersetorializa. Então, nesse momento, no que eu tenho me envolvido, Helena. Bem, eu trabalho numa cidade pequena, né, de médio porte pequena, pouco mais de 200 mil habitantes, que é Jacareí, cidade aqui no Vale do Paraíba, São Paulo. O PRD tem atuado basicamente agora em fortalecer a rede. A gente está focando muito em qualificar que a rede intersetorial de trabalhadores, tanto da assistência, da saúde, também de outros setores que estão envolvidos no combate à epidemia, enfocando o cuidado da população em situação de rua, de barra, usuário de álcool e drogas, é ter uma qualificação para dialogar e atender esse público. A gente percebeu que a população, que os trabalhadores não tinham estavam tão preparados assim para atuar com essa população. Então, o PRD vem muito pensando na costura, né, entre da política pública e como é que nós podemos fortalecer principalmente os trabalhadores. As cenas de uso nessa cidade são cenas de uso pequenas, os usuários são usuários já que passam por esses serviços ou que já têm certa ligação com alguns serviços da assistência, como as casas de passagem, o abrigo, população em situação de rua. Então, a gente tem pensado muito nisso, sim, e muito o que o Marcelo falou também, né? A gente tem muito pensado na questão da saúde mental, como é que nós podemos discutir a saúde mental atualmente e posteriormente para essa população. A gente acredita que vamos ter ainda aí umas questões ligadas a abusos de usos maiores, né? E aí a gente está pensando como é que nós vamos lidar com isso. A priori, atuar com os trabalhadores, né? Preparar o trabalhador e a rede para lidar com essa situação. Eu, assim como o Miro, né, também tenho cada vez mais trabalhado
enfim, participado de ações voltadas, sobretudo aos trabalhadores da saúde, né? Eu, desde junho do ano passado, eu estou lá na Escola Joaquim Venâncio, da Fiocruz, que é uma frente da Fiocruz voltada, sobretudo, à formação, à educação permanente dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores de nível médio do Sistema Único de Saúde, né? A galera de nível técnico e também agentes comunitários de saúde. E a gente já vinha tocando, enfim, a gente trabalha muito com preparação de cursos, de materiais pedagógicos, muitos cursos presenciais mesmo, e eu estava bastante envolvido em uma iniciativa com a qual estava muito empolgado, que era a construção de um curso de formação em redução de danos voltado a frequentadores do espaço normal, que é um centro de convivência para usuários de drogas, organizado pela galera da ONG Redes da Maré, ali do Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente estava lá, às portas já de iniciar esse curso, com o qual estava muito empolgado, e aí veio a pandemia, tudo paralisou tudo, né? Mas, assim como o Miro, digo assim como o Marcelo, isso acabou determinando uma rotina de trabalho ainda mais intensa do que eu já vinha tendo, em função da conversão de todo um processo de trabalho para situações, para demandas relacionadas à pandemia, né? E aí a gente tem trabalhado bastante nisso, né, na produção de materiais formativos, sobretudo para os agentes comunitários de saúde, né? Onde eu entro muito com essas questões ligadas à redução de danos, saúde mental, enfim, tudo isso. São com essas coisas que eu tenho trabalhado atualmente, né? Angélica. Eu acho que a Priscila deve ter caído. Isso, já ela deve voltar. Bom, inicialmente, eu comecei a minha quarentena um pouco antes, aí 10 de março, porque eu passei por um procedimento cirúrgico, mas em 2 semanas já estava pronta para trabalhar, e aí a gente, né, teve que ficar em quarentena. E essa quarentena ela tem sido muito interessante, primeiro porque a carga de trabalho aumentou bastante, né? Eu sou também professora universitária, então as aulas online, mas eu tenho percebido também que tem possibilitado que a gente possa trabalhar muito mais na incidência política. Então, o que eu tenho feito atualmente enquanto coordenadora do Edley é participado mais ativamente das reuniões do Conselho Municipal de Política de Drogas, de álcool e outras drogas. Então, é justamente tentar fazer reuniões com o poder público para passar informações do que eles poderiam estar fazendo, né, de cobrar o que está sendo feito, o que está deixando de ser feito. Então, a gente teve algumas situações aqui de fechamento de serviço na maior cena de uso que a gente tem na cidade de São Paulo. Então, a participação também do Comitê Pop Rua, né, que o Edley também faz parte. A gente tem criado documentos para incidir politicamente. Então, esse é o aspecto mais de backstage, né? O que a gente tem feito para fazer o advocacy e tentar garantir um pouco mais aí os direitos das pessoas em maior vulnerabilidade. Por outro lado, a gente tem retomado as ações de campo do Edley, né? Então, a gente tem feito articulação com diversos coletivos que já atuam na área ali, principalmente da Cracolândia, para potencializar as nossas ações, né? Então, esse tem sido um momento interessante justamente para que as articulações que já vinham sendo construídas há alguns anos realmente fossem mais efetivadas, né, e garantisse que a gente pudesse ir para campo com maior potência. E uma coisa que a gente percebeu é que as ações de comunicação, elas têm tido um impacto interessante, né, porque a gente percebeu que, por exemplo, 21 de março, as pessoas que estavam em situação de rua ali na Cracolândia não estavam acessando o que estava acontecendo, né? Então, eles começam a perceber que diminuiu o número de pessoas na rua, que os locais onde eles iam pegar água estavam fechados, ou
onde os voluntários que entregavam comida tinham diminuído, então eles começaram a não entender o que estava acontecendo, né? E a gente vai para uma atividade de campo justamente para poder falar disso, né? Porque a gente percebeu que o próprio poder público não estava comunicando de uma maneira adequada. Primeiro, porque eles estavam com medo de chegar perto das pessoas e se contaminarem ou contaminarem as pessoas, né? Infectarem as pessoas. Então, a gente começa a fazer todo esse trabalho de comunicação nas cenas de uso para que a gente pudesse favorecer que as pessoas pudessem também lutar pelos seus direitos de ter acesso a uma pia, por exemplo. Né? Então, é muito importante, inicialmente, a gente fazer a informação chegar, de fato, na ponta, para daí, então, a gente começar a construir com os usuários formas de autocuidado mais possíveis nesse momento que teve esse esvaziamento da cidade. O que ficou me vindo aqui agora, né, falou do início da pandemia, primeiro os planos que a gente tinha, né, a gente tinha acabado de alugar uma sede, estava toda uma expectativa de diversos lançamentos que a gente ia estar fazendo e, esses planos ruíram. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que foi muito rápida foi a necessidade dos diversos parceiros nossos, né, e parceiras de coletivos, de como a gente poderia trabalhar junto e pensar uma ação rápida, né? E aí a primeira estratégia foi de doações e kits específicos de prevenção e limpeza, como eu já falei, mas a segunda foi uma que a gente lançou agora há pouco, é um edital para falar sobre redução de danos, o que é que está vindo, como é que a gente pensa esse lugar para frente, e aí como a gente trazer nossos diversos parceiros para além da escrita formal, né? E aí a gente pensou em diversos tipos de arte, já que era o grupo também que a gente está muito próximo de arte de rua, de como fazer essa galera também garantir algum tipo de recurso e ao mesmo tempo de falar e de pensar trabalho. E ainda estamos pensando em outras ideias, né? Com o poder público, e aí foi massa a Angélica falar do conselho, porque eu também sou do conselho aqui, só que a gente estava num desgaste anterior muito grande na incidência política e muito desgaste que, nesse momento, inclusive, ficou bem difícil de continuar qualquer tipo de trabalho. E é o que a gente vem usando, são nossos mandatos parceiros, né, tanto no estadual quanto municipal, que é quem está fazendo essa incidência dentro do poder público e exigir, por exemplo, a reabertura dos banheiros públicos, que foi uma demanda que a gente colocou no comitê. Alguns municípios começam a colocar a questão de torneiras e água à disposição da rua, mas ainda é bem incipiente, que aí a gente tem uma cultura local muito forte com a questão da feira, porque também é um local de renda, então são locais que ainda estão muito lotados e ainda as pessoas não falam muito sobre isso, e tem uma descrença também, né? Eu acho que uma coisa que vem me inquietando muito é o quanto a representação presidencial ela é prejudicial dessa forma invisível, né? Que muitas pessoas nem precisam seguir a presidência, mas essa briga que a gente vive hoje atualmente, se isola ou se não isola, o quanto isso é ruim, porque vai desacreditando no processo, mas ao mesmo tempo a gente está vivendo a prevenção, que é o que a gente está redução de danos tanto provoca e fala, né? Se a gente está fazendo tudo isso para prevenir, mas o quanto é difícil prevenir tendo que abrir mão de uma série de coisas da vida cotidiana, né? Então, assim, é um desafio muito, na minha sensação, né, que a gente tem que ir pisando em ovos a cada dia, porque a gente está falando de muita gente, a gente está falando de medo, porque é incentivado o medo, e ao mesmo tempo é algo que é para trazer medo, né, quando começa a você ver os dados concretos, mas ao mesmo tempo tem coisas que a gente pode estar fazendo de incidência mesmo, de provocar com que as pessoas tenham algum tipo de retorno do que elas estão falando, nem que seja pela comunicação, de que as pessoas divulguem isso, mas de como a gente gerir renda. É uma das coisas que a gente vem estar se preocupando muito, assim. Emergencial. O Marcelo tinha levantado a mão. Eu acho que é só para fazer... É só para fazer uma complementação. Quando a gente começou esse movimento entre essas 3 universidades e os gestores e os trabalhadores desses municípios, a gente fez primeiro um encontro com uma colega que está na CUNY, que é a Universidade de Nova York,
e ela está estudando psicologia ambiental, está fazendo doutorado em psicologia ambiental, e ela é especialista nessa onda de psicologia de emergências e desastres. E uma fala pedagógica que ela fez, e eu acho que tem sido uma fala convergente com vários outros personagens e lugares de fala, é de que tem um certo reset de qualquer campo de saber e de prática. Porque mesmo os protocolos de defesa civil, que tinham protocolos para emergências e desastres, não tinham necessariamente protocolos para epidemias ou pandemias. Então, a gente começou a pensar muito nessas reuniões com os gestores e os trabalhadores desses 3 municípios, de como isso é uma provocação para todos nós, no campo da redução de danos ou nas articulações com saúde mental, é que independente do que nós sabíamos, nós não sabemos. Porque eu acho que o grande desafio que fica tanto no âmbito público e também até no âmbito individual, privado, na perspectiva da saúde mental e da redução de danos, é que temos que flexionar os nossos saberes e as nossas práticas, e uma das coisas que me preocupa muito também, considerando a experiência dos outros países, né? Tipo, a Angélica estava falando, por exemplo, dessa experiência, e aqui em Salvador também o CAPS-AD Gregório de Matos, que é da UFBA, ele não parou de ir a campo. Ele tem ido a campo com consultório na rua, ele tem feito idas a campo. Mas nos outros países, Angélica, sempre você teve também um crescente de infecção de profissionais e de mortes de profissionais, por falta de EPIs, que eu acho que é um outro desafio para os trabalhos territoriais e os trabalhos de campo, como é que o trabalhador, né, seja redutor de danos, ou seja, de outra perspectiva, como é que esse trabalhador pode estar com o seu corpo, sem que esse estar com o seu corpo signifique, já que ele trabalha com redução de risco e danos, não signifique um dano para ele, que ele possa fazer o trabalho dele, mas que ele também possa cuidar de quem cuida, né? Um autocuidado de quem cuida. Então, é só para também ajudar na reflexão e na compreensão, é isso, assim, nossos saberes estão sendo convocados para uma linha de base que nós não tínhamos. Então, eu acho que é muita solidariedade e também essa condição da ignorância do saber. Se sabe um pouco, mas disso que estamos atravessando, não sabemos nada. Então, temos que construir juntos. Legal, Marcelo. A Angélica, acho que gostaria de falar mais um pouquinho. Sim, eu gostaria de complementar que, para além das ações de campo e de advocacy, a gente vai lançar, até a próxima semana, um survey, né? Então, a gente vai fazer uma pesquisa sobre o consumo de substâncias durante a quarentena. A gente fez uma parceria com o pessoal da Colômbia, né? E a gente fez a tradução e adaptação do questionário deles para utilizar por aqui, porque a gente entende também que as pessoas têm consumido substâncias, né, e às vezes em maior quantidade, ou sozinhas, né, e de que jeito, né, acho que isso é algo interessante. E também, então, quando a gente lançar, a gente vai colocar nas redes também o link para todo mundo poder preencher, e também de lembrar que a redução de danos, ela vem, né, historicamente, ela fala dessa necessidade de sempre aprimorar o conhecimento e flexibilizar, né, o que a gente vem aprendendo ao longo dos anos. E uma das coisas que eu tive a oportunidade de falar para o poder público aqui em São Paulo foi que existe as pessoas negam tanto a redução de danos, mas que nesse momento o que a gente vai fazer para não se infectar pelo coronavírus são justamente estratégias de redução de danos, né? Que a gente fala há tantos anos, lave as mãos, não compartilhe objetos, né, de uso de substâncias, enfim, mas o que é interessante é isso, né? O quanto que é importante a gente sair dessa zona de conforto de conhecimento, mas que muito do que a gente está vendo agora e empregando são estratégias de redução de danos. Acho que isso é muito interessante a gente refletir. Denis? Então, era justamente isso, né? Pegar esse gancho de coisas aí que foram levantadas pela Priscila, pelo Marcelo, pela Angélica agora. É justamente isso. Acho que para além das questões específicas aí
da produção de saúde dirigida a pessoas que usam álcool e outras drogas, que é a própria tradição, né, da redução de danos, eu também tenho visto e tenho pensado muito fortemente no quanto a redução de danos tem também contribuições a oferecer para além das questões específicas do uso de drogas, né? E aí a gente vai voltar também para questões que são clássicas para a gente, né, da redução de danos, né? Se a gente pode pensar, por exemplo, essa ideia do diálogo e da oferta de estratégias para um mundo real e não para o mundo ideal, né? No mundo ideal, as pessoas vão ficar trancadas em casa, não vão sair, não vão ter contato social, esse é o mundo ideal. No mundo real, as pessoas vão precisar sair para fazer compras. No mundo ideal, algumas pessoas elas não vão suportar o distanciamento radical da sua rede de relações pessoais, da sua rede afetiva, e nesse mundo real, algumas pessoas elas vão ultrapassar essa barreira e elas vão estabelecer conexões sociais, vão sair para a rua, vão manter contato com outras pessoas, e aí é isso, nesse mundo real, que estratégias a gente pode usar para fazer com que esses encontros, com que essas saídas à rua sejam o mais seguras possível, enfim, como é que a gente faz para que pessoas que não resistam ao impulso de manter contato, inclusive de receber uma ou outra pessoa na sua casa, como que nesses casos, que são os casos do mundo real, né, como é que a gente consegue fazer para que isso ocorra no modo mais seguro possível, com estratégias ali de higiene, de biossegurança na chegada das pessoas, enfim, etc. E eu acho que isso dialoga muito com toda a tradição da redução de danos, né? Lá na tradição a gente vê isso, quer dizer, ok, no mundo ideal as pessoas não vão usar drogas, mas no mundo real elas usam. Como fazer com que esse uso seja o mais seguro possível para aquelas pessoas que não vão sustentar esse imperativo da abstinência. Eu acho que, nesse sentido, a redução de danos ela oferece estratégias que são muito importantes nesse contexto. E estratégias que, na partilha, elas vão muitas vezes enfrentar barreiras semelhantes àquelas que a redução de danos sempre enfrentou. Né? No momento da gente tentar partilhar estratégias de cuidado, de biossegurança, enfim, com essas pessoas que vão ultrapassar as recomendações globais, formais, né? Nesse momento, muitas vezes a gente vai ouvir que a gente está incentivando a saída do distanciamento social, etc., que a gente está indo na contramão das medidas de enfrentamento da pandemia, tudo mais, enfim. E acho que é isso. Isso fala muito, assim, de coisas que são da nossa própria tradição, e aí acho que a gente tem essas contribuições para pensar as estratégias de enfrentamento à pandemia, para além do que há de específico na questão do uso de drogas, né, que são importantíssimos para a população como um todo. É isso, sempre pensando nesse real que existe para além das recomendações mais gerais, mais globais. Eu queria fazer um comentário, vai ser rápido, em relação ao que o Marcelo falou, a Angélica e o Denis. Eu tenho visto, assim, tirando de todas da crise, das coisas que nós estamos passando, eu tenho olhado uma coisa positiva, que é a grande produção de saberes que está circulando. Né? Eu vejo isso, assim, o pessoal da escola da escola de redução de danos livres lançou material, o Edley lançou material, vários coletivos têm lançado material, né? Isso é uma coisa bem interessante, isso é uma coisa que eu já venho observando, tipo, já há um pouco tempo atrás, né? Acho que desde o carnaval, eu vi muita coisa circulando em relação a dicas de danos, riscos e danos, circulando nas redes, entre coletivos e tal, e agora intensificou, né? A gente tem bastante produção aí saindo, bastante materiais saindo nacionalmente e internacionalmente. Acho que isso é uma coisa muito legal, uma grande contribuição também que o pensar da redução de danos está dando, né, para esse momento. Como o Marcelo falou, a gente está passando por um momento muito singular, né, na história, né? Se a gente for olhar para um olhar do historiador, a gente está passando por um momento de mudança de estruturas históricas, né? A gente vai ter que saber, a gente não sabe ainda o que vai se desdobrar a partir disso aqui, nas estruturas sociais, econômicas, políticas, né? A gente está vivendo aqui agora, a gente não sabe o que vai rolar para frente.
Mas uma coisa que eu penso muito na frente é como é que nós vamos poder utilizar e aproveitar essa produção de conhecimento e esse olhar que nós estamos tendo hoje. Lógico, tem 2 pontos importantes. A categoria usuário de drogas, né, as pessoas que usam drogas, elas não são iguais, é uma categoria extremamente diversa, múltipla, né, de vários sentidos, né? Então, a gente não quer dizer que esse conhecimento que nós estamos produzindo agora, ela vai acessar todas as pessoas, né? Tem pessoas que não vão acessar esse conhecimento. Infelizmente é isso. Tem pessoas que vão acessar, são pessoas que vão até conseguir reproduzir esses saberes de cuidado, de autocuidado e cuidado com o outro. Mas tem muitas pessoas que não vão. A população em situação de rua, ela tem uma grande dificuldade, não é nem porque ela não consiga, porque ela não queira, porque simplesmente as relações de vida do dia a dia inibem que ela consiga reproduzir também relações, a situação de cuidado, né? Então, é por isso que a gente também tem que pensar num outro lugar, que é como é que esses movimentos que trabalham com a população e com a condição do usuário também vai produzir o saber e atuar com essa população, por exemplo, coisas como a Escola Livre está fazendo, como o pessoal do Edilei está fazendo, como o pessoal e outras cidades estão fazendo, que é pensar isso, né? A gente tem que pensar muito que a categoria de usuário ela é diferente, ela não é uma coisa única, ela é extremamente múltipla e distinta, e também que esse saber que nós estamos produzindo é um grande saber, né? E assim, a gente tem que pensar, olhar isso, saber isso que nós estamos produzindo e como é que nós vamos reaproveitá-lo posteriormente. Queria deixar esse comentário. Isso que Miro acaba de falar, só uma última consideração, acho que da rodada. A gente, às vezes, tem produzido saberes, mesmo que a gente saiba do triângulo, que é personalidade, subjetividade, substância e contexto, flexionando, às vezes, só o contexto. E aí a gente produz, às vezes, informação para autocuidado e para redução de riscos ou danos. A pandemia trouxe uma provocação também, assim, muito grande. Porque uma coisa é você dar informação ou você compartilhar informação para a relação entre o usuário, você falou agora, Miro, a categoria de usuário, que o contexto não é pandêmico. Outra coisa é você produzir informação, que aí não é só a relação, essa informação, assim, às vezes, muito bionífica, que às vezes a gente tem produzido, o sujeito e a substância, e a gente não se preocupa muito com a variação do sujeito, e fica assim, como se o sujeito fosse uma categoria única, para ele poder se cuidar no uso com a substância. Agora, o negócio complicou, porque quem fuma seu baseado, quem usa, quem cheira sua linha, quem fazia uso em contexto festivo, agora, eventualmente, Denis, está isolado, ou eventualmente, no mínimo, está impedido numa circulação. Então, tudo aquilo que a gente sabe do contexto, que já reduz o risco do uso, imagina aí a pessoa que está levando o isolamento a sério e ela está fazendo uso e está tendo que se haver também com a personalidade dela, a subjetividade dela, num contexto que não existia. Então, é isso que eu volto a insistir, aproveitando aí a sua contribuição, Miro, é que a gente também tem que pensar que a categoria usuário está flexionada pelo contexto pandêmico. E aí, lógico que tem que considerar o que Denis falou também, né, Denis? Quer dizer, nem todo mundo, ou vão ter outros riscos e outros eventuais danos, mas o que eu vejo mais é isso, assim, o que a gente tem produzido não necessariamente faz com que o usuário pense assim, como é que é a personalidade dele, nesse contexto que ele tem que estar restrito, que ele não está podendo fazer o uso social, que ele não está podendo fazer relações interpessoais de maneira tão tranquila. Outra provocação. Com certeza. Legal, Marcelo. Acho que mais para frente um pouquinho a gente aprofunda um pouco nisso. Voltando um pouco para essa questão das cenas de uso abertas das ruas, né? Como que vocês acham que é possível lidar com as inseguranças de se ir para campo? Né? Hoje a gente tem uma insegurança, como garantir a segurança física e emocional desses redutores e redutoras de danos que estão indo para campo nesse contexto de pandemia?
é extremamente difícil, né, a gente pensar realmente essa ida para o campo, né, até porque, na verdade, os serviços de redução de danos, cada vez mais a gente que está aqui atuando, sabe como é que eles foram desmontados no decorrer da história e hoje são extremamente raros, né, os programas de redução de danos, assim. E aí eu trago uma outra galera que eu acho que a gente tem que falar, que são os consultórios na rua também, né? Que é de extrema importância, porque na grande maioria das cidades, se você não tem projeto de redução de danos, você não tem redução de danos, mas você tem um consultório na rua, e quem faz esse papel é o consultório na rua ou abordagem social, que é para essas cenas. E quando a gente e aí a região que eu trabalho é um bom exemplo disso, por isso que eu trouxe o pessoal do consultório. E você vê que o pessoal do consultório na rua, por mais que eles tenham disponibilidades, né, que está lá a fim de fazer as coisas, mas você vê que não existe uma, uma preparação, e mais uma vez eu volto, a gente está num momento muito único também, né, para a preparação dos consultórios para atuar nessas cenas de uso, sabe? Então está todo mundo aprendendo a toque de caixa, aprendendo no dia a dia. Está todo mundo ali indo e descobrindo o que fazer naquele momento dentro da situação. Em cena de uso, assim, né? Ao contrário de São Paulo, assim, tirando São Paulo, que tem essa ação de violência que está acontecendo lá, para a remoção da cena ali da luz para outro lugar, as outras cenas continuaram em outras cidades. Achando no mesmo lugar, as pessoas estão lá, né? Como o próprio Marcelo falou, a vida dessas pessoas continuam tendo, dentro da epidemia, todo mundo está lá. E o que o consultório tem feito? Assim, tem acompanhado a população para tentar mapear que algum sintomático, para que aí, a partir né, que tem sintomas, fazer um trabalho de remoção dele e ir para um lugar de isolamento. Então, eu acho que, pelo que eu estou falando, assim, pelo que eu falo e tal, do que eu estou próximo, que é os consultórios nas ruas e o PRD, é isso, assim, é atuar de uma forma que, poxa, já vem atuando, assim, sabe? Pelo menos na cidade que eu trabalho é isso. A gente está seguindo e, mais uma vez, é aquela coisa, fortalecer, qualificar, pensar com o consultório como é que vai melhorar essas ações, assim. Porque é isso, está aprendendo tudo no dia, aprendendo tudo na hora. Me vê uma coisa assim, né? Saúde emocional e física de quem está na ponta, né? E a gente está falando dos redutores de danos na rua, no serviço, e eu venho muito pensando na categoria de enfermeiras, técnicas de enfermagem, maqueiro, que agora trabalha em um hospital, né? E quanto para mim, quando a gente... Primeiro me vê duas sensações, né? Na guerra, quem vai de frente são os fuzileiros navais, que são geralmente os mais novos, os que entraram, que às vezes os que aprenderam alguma coisa, mas se chegasse uma guerra, é o que vai de frente. E aí, meu irmão foi fuzileiro naval e dizia, a gente é a bucha de canhão, somos os indicados primeiro a morrer. E aí me vem muito isso, que muitos trabalhadores estão colocados num lugar, e eu não estou colocando que as pessoas vão morrer, mas os dados estão colocando aí que os profissionais de saúde, um terço estão adoecendo, muitos aqui em Pernambuco, eu falo constantemente com algumas enfermeiras, estão afastados dos serviços, com síndrome de pânico, síndrome de ansiedade, trabalhando adoecidos, pessoas que têm quadros de saúde variado, pessoas com idades mais avançadas, que teoricamente não deveriam estar no campo de frente, mas estão. E o quanto alguns trabalhadores e pessoas são colocados como invisibilizados a ponto de vai, né? E aí é tipo, vai lá, você aprende o que é que faz, você identifica. Sinto que falta muita escuta desses trabalhadores, e aí fico feliz, por exemplo, quando falo do exemplo de uma universidade na Bahia está indo em busca de escutar esses trabalhadores, porque aqui realmente eu não sei dessa experiência, não posso nem falar disso, assim, o que eu tenho de escutado é de pessoas que falam comigo de lugares variados, mas muitas falando desse adoecimento psíquico de não saber o que fazer, já que é isso, elas são trabalhadoras, elas têm que ir, né? E ela vai dizer que não vai para um hospital ou para um posto de saúde, ou até outras funções, né? Você ser recepcionista de um hospital, você ser segurança de determinado espaço, quanto isso vem mexendo. E aí sinto falta, eu gosto quando eles falam isso aqui, como é que a gente pensa a redução de danos para o isolamento,
porque os relatos que eu uso, por exemplo, é que o uso vem aumentando consideravelmente, tem usos regulares, as pessoas estão escolhendo o dia de usar o quê, né? A droga que antes acabava de repente na manhã do outro dia está acabando no início da noite, e aí o cara que fornece diz acabou, não tem mais, está acabando mais cedo, porque as pessoas estão em casa. Nas periferias, o uso de álcool é regularidade contínua, né, todos os dias, e como não se tem uma fala de repente sobre isso, as pessoas estão lá, estão vivendo, estão levando a sua vida da forma como elas entendem, né? E aí como é que a gente pensa, para mim fica redundando desse lugar, mas torna visível também as pessoas que estão trabalhando na rua sem os equipamentos, porque dentro do hospital não tem equipamento, imagina na rua, né? E você encontrar as pessoas que você já acompanhava com sintomático, que não tem para onde ir, porque a realidade também é essa, né? Se o trabalho já era frustrante, ele ganha um nível de frustração ainda maior, porque é isso, nem para o serviço de saúde a gente pode levar mais, porque tem que esperar chegar a um quadro extremamente grave. Então, a minha sensação é muito de trazer a fala, né? Assim, o Conselho Federal de Enfermagem está fazendo falas contínuas, assim, da quantidade de profissionais que estão morrendo, mas vamos falar dos profissionais que não têm conselho para falar, né, de como é isso, é isso mesmo, tem que ir todo mundo. Não tem uma resposta pronta para isso, não, mas a minha sensação contínua é de que a gente precisa estar escutando as pessoas e sabendo o que é possível para elas fazerem, né? Aqui, por exemplo, no Armazém do Campo está fazendo marmita solidária. E aí, teoricamente, é um espaço que tem um seguro, tem uma proteção mínima, mas elas estavam com dificuldade de ter voluntárias para servir as marmitas, para fazer as cestas básicas, né? Então, teoricamente, é um espaço que não teria tanto risco. Mas como é que eu falo disso se aí o que é propagado é de que se você pegar, você pode transmitir? Então, tem um medo não só de eu pegar a doença, de eu transmitir a doença, de como é isso nesse percurso, né? E aí você não pensa só em si, pensa na sua família, pensa em outras pessoas. E aí, enfim, é uma série de problemas que a minha sensação contínua é de tsunami, sabe, assim. E aí, a cada hora vem um caos, assim, diferente. E como é que a gente pensa em tudo isso, ao mesmo tempo escutando as pessoas, né? Porque senão, a minha sensação é de que a gente faz, bora lá, igual ao exército. O fuzileiro naval pode ir na frente, abrir o caminho. E é bem complexo isso, assim, para mim, de como a gente pensar nisso, porque a minha sensação é de que falta muita escuta. Entendendo que aí as pessoas estão com vários sintomas já, e aí se a gente for pensar em escalas, né, de quem está na ponta, recebendo isso, para mim fica muitos profissionais dos hospitais, de modo geral, das unidades de saúde. Eu tenho pensado muito, a gente tem pensado muito nisso, né, no Edley, porque quando a gente começa a discutir sobre a pandemia, a primeira coisa que a gente fez foi suspender as nossas atividades de convivência, né, para evitar que as pessoas ficassem aglomeradas dentro da nossa sede, e suspendemos também as atividades de campo. E aí, para a gente ganhar um pouco de tempo para pensar como ir para o campo com um pouco mais de segurança. E aí, a partir disso, a gente aumentou as nossas reuniões virtuais, primeiro para tentar escutar um pouco mais os trabalhadores, né, as redutoras de danos, os redutores de danos, para entender um pouco as questões emocionais mesmo associadas, né, a gente tem pensado muito em disponibilizar atendimento psicológico para a nossa equipe, para garantir que todo mundo, né, consiga, porque realmente a quarentena ela é angustiante, né, e se a gente já trabalha na clínica da frustração, né, que é a atuação com a redução de danos com a população mais vulnerável, a gente já vem enfrentando a frustração há muito tempo, né, então esse acúmulo, um território super violento, né, com violência policial toda semana, então a nossa ansiedade, ela fica elevada já estava elevada antes da pandemia, né? Quando a pandemia vem, a gente, opa, o que a gente vai fazer agora? Então, a gente deu essa parada para começar a pensar. E, a partir disso, a gente começou a estudar, né? Estudar sobre os equipamentos individuais de segurança, de proteção. A gente começou a estudar como colocar a luva certa, como colocar a máscara certa, como, né, para que a gente não fosse vetor de transmissão também numa cena de uso, porque como a gente não tem acesso
ao teste, como é que a gente vai para o campo sem saber se a gente está infectado? Então, a gente acabou optando por pecar pelo excesso. Então, a gente tem feito mais reuniões e reuniões preparatórias. A gente fez aulas online entre a equipe sobre os equipamentos de proteção, junto também, fazendo reuniões com as equipes de outros coletivos que vão para campo junto, de como colocar esses equipamentos. E, para além disso, essas reuniões, elas servem tanto para a gente tentar aliviar um pouco a nossa ansiedade e estruturar melhor a ida a campo, para evitar aglomeração, para que as ações sejam o mais rápidas possível, né, para evitar o tempo de exposição nas cenas. E também, a gente teve um investimento, né, a gente recebeu um certo dinheiro de doação, que a gente investiu nos kits de higiene e também investiu em equipamentos de segurança, né, de proteção. Então, hoje a gente tem macacão, máscara, óculos, luva, avental, a gente está terminando um protótipo de pia, porque a gente quer levar para campo a pia, para que a gente ensine as pessoas a maneira certa de lavar as mãos. Então, a gente está a gente está aprendendo muito, né, e também estudando muito para que a gente consiga fazer algo que seja mais, que consiga acolher as pessoas que estão em situação de rua e que estão sofrendo. Então, a gente mudou, por exemplo, a convivência está fechada, mas então vamos usar o nosso telefone móvel, porque os nossos conviventes possam falar, para que eles possam falar com a gente, para que a gente continue o acompanhamento, né? Então, tem informação na nossa porta, pode ligar para o telefone, tal horário, né? A gente está se organizando em escalas para também para evitar aglomeração na nossa sede. Então, assim, é tudo novo, né? E tudo tentando melhorar a segurança e sem deixar de continuar assistindo as pessoas que a gente assistia. Porque é angustiante, nas 2 primeiras semanas, eu me senti muito angustiada, porque eu falei, gente, mas poxa, historicamente, o redutor de danos é a primeira pessoa que está lá, junto com o usuário, nas situações mais difíceis. Né? Quando começa a redução de danos voltada para HIV, as pessoas não sabiam como se infectava. E quem estava lá eram os redutores de danos. Né? Então, agora, da mesma maneira, a gente está aprendendo tudo isso de novo. Né? E eu ainda defendo que os serviços de redução de danos, eles são essenciais. Em outros países que teve essa quarentena mais rígida, né, em alguns países, os redutores de danos não estavam podendo ir para campo, né, porque a polícia estava indo atrás. Então, existem vários manifestos de vários serviços de redução de danos pelo mundo, brigando para ser considerado um serviço essencial para poder ir para campo. Né? Então, ou fazendo outros tipos de estratégia, outros serviços estão abrindo, como é que ficam as salas de uso, né, de uso seguro nesse momento? Então, assim, a gente tem tentado garantir tanto a segurança emocional, então, de aumentar os nossos encontros virtuais, de tentar até financiar o atendimento psicológico, quem não conseguir pagar, ou mesmo se não tiver acesso ao serviço gratuito, de garantir essa segurança para a nossa equipe, além de todo esse investimento aí dos equipamentos de proteção individual. Então, assim, a gente vem redescobrindo tudo, né? E lembrando sempre do HIV, que era monstruoso no início. Só para complementar uma coisa que você falou, Priscila, aqui em Salvador, nessa reunião com a gestão, tem CAPS, que tem 18 trabalhadores, 11 estão contestados. E a gente tem que ter essa noção, né? Eu acho que a radicalidade de cuidar do cuidador agora, porque, assim, a transmissão é radicalmente diferente, né, Angélica? Assim, a transmissão do HIV/AIDS e a transmissão, que é isso que você bem colocou, né? A questão não é só o risco para o trabalhador, mas é o risco para a população e para a vetorização, né? Então, assim, é um grande desafio agora, Priscila, porque, assim, também eu fico pensando, assim, eu sempre fui militante contra psicologismo, sabe? Então, assim, acho que é muito bom acolher as pessoas, mas também, se a gente acolhe as pessoas para escutar
o sofrimento das pessoas. Mas a gente não liga que tem EPI, que não tem segurança, então a gente está sendo contraditório, porque talvez a etiologia do pânico e do sofrimento é a falta de proteção. Né? Então, assim, essa questão da proteção para os trabalhos de campo, e também isso que você falou muito bem, Angélica, assim, da gente tentando fazer o bem, a gente acabar ajudando mais na propagação no momento que é necessário que a gente contenha a propagação. Legal. Ainda falando um pouco sobre as cenas de uso aberta nas ruas, população em situação de rua, a gente sabe que essas populações vivem aí inúmeras mazelas sociais, né? Entre elas, acho que talvez a pior delas, a questão da falta de moradia, né? Que neste momento é muito grave, porque acaba impedindo as pessoas de terem aí bons hábitos de higiene, o próprio afastamento social. A gente acho que está diante de um risco aí importante, né, de uma supercontaminação entre essas pessoas. Vocês acham que isso pode aumentar ainda mais a estigmatização dessa população? Como que a gente pode pensar para mitigar isso? Vou começar falando também. Eu acho que, primeiro que as pessoas em situação de rua já são extremamente estigmatizadas. Pessoas em situação de rua, usuárias de substâncias, aumenta ainda mais o estigma. Eu tenho pensado muito sobre isso, especificamente porque em alguns dias que a gente foi para a ação de campo, a gente reparou que as abordagens de consultório na rua, ou mesmo de orientadores da assistência social, elas até acontecem, mas assim, somente quando a pessoa realmente está passando mal, ou quando o usuário vai atrás do profissional. Né? Essa busca ativa, ela não está acontecendo de uma maneira muito, muito eficaz. E aí, o que me parece isso? Me parece que, poxa, eu não vou ficar muito perto dessas pessoas. Eu não quero ficar muito perto, porque vai que eles estão infectados. E eu acho que, muitas vezes, esse aumento de estigmatização, e principalmente entre as pessoas que estão em situação mais vulnerável, coloca as pessoas em risco maior. Por quê? Primeiro, porque aumenta a violência policial. E por que aumenta a violência policial? Porque as pessoas não podem ficar aglomeradas. E isso eu estou vendo, só na semana passada, foram 4 momentos na Cracolândia de bomba e corre-corre com a polícia. Sem motivo, não era uma operação policial, programada, não era nada disso. Era só para as pessoas, desaglomera. Né? Então, assim, as pessoas já sofrem, já têm seus direitos extremamente violados durante a vida toda. Agora, vão ter pessoas que vão achar que as pessoas em situação de rua têm mais facilidade de infectar o outro, só porque ela está mais vulnerável. Mas não necessariamente, a gente não tem esse dado de que eles estão mais infectados ou não. Até porque a gente não tem dado nem de quem está infectado no país. Então, o risco de aumentar a violência contra a população em situação de rua é enorme. Justamente porque eles estão mais desprotegidos. Então, completamente o oposto que deveria acontecer. Aí que a gente tinha que sair menos na rua para deixá-los com um espaço menos aglomerado. Era aí o momento que a gente tinha que lutar para que os prédios vazios fossem ocupados. É aí que a gente tinha que lutar para que os hotéis vazios fossem ocupados. Para daí a gente conseguir que o poder público faça alguma coisa diante de tudo isso. Né? E algo, não é pedir porque é um momento de pandemia, mas é pedir o mínimo de direito, que o mínimo de direito seja garantido. Que até agora não foi. E o que o poder público está fazendo? Nem no momento de pandemia consegue fazer isso. Algo tão simples. Né? Então, o quanto que o risco que as pessoas que estão em situação de rua estão sofrendo é por falta de vontade política. Não é nem por falta de recurso, efetivamente. Né? É falta de vontade política. Independente do partido e tudo mais. Mas a gente sabe que a vontade política ela faz a diferença em qualquer governo. Então, se não tem vontade política, está dada a vontade política que é.
É de realmente matar as pessoas. É de realmente deixar as pessoas mais vulneráveis para morrer. Essa é a política que a gente vê. Porque possibilidade tem. Eu fico pensando que a gente vinha vivendo, né, aqui no Brasil, aquilo que eu gosto de chamar de uma terceira onda, né, uma terceira reinvenção da experiência brasileira com redução de danos. Né? A gente já teve a primeira lá no âmbito do enfrentamento com a HIV/AIDS, a gente teve uma segunda onda, né, a partir de um encontro, né, entre essas experiências da prevenção ao HIV/AIDS, né, da redução de danos do HIV/AIDS com o campo da saúde mental. E eu penso que a gente vinha vivendo, nos últimos tempos, uma terceira onda, né, uma terceira reinvenção da redução de danos, muito bem expressa e materializada em projetos como o de Braços Abertos, ou Atitude de Pernambuco, ou mesmo Corra para Abraço, também de Salvador, enfim, que é essa redução de danos que se amplia para muito além da saúde, que vai encontrar de modo muito robusto o campo do desenvolvimento social, mesmo da assistência social, tudo mais, uma redução de danos que vai se manifestar na oferta de proteção à vida, de trabalho, de moradia, de renda, tudo isso. E essa terceira onda, essa terceira reinvenção da experiência brasileira com redução de danos, ela foi bruscamente e violentamente interrompida pelo golpe que a gente viveu, enfim, que a gente segue vivendo, né, e por essa destruição de uma alternativa, de uma tentativa inicial de construção de políticas inspiradas aí na lógica do estado de bem-estar social, enfim. E aí eu sempre ficava me perguntando, né, poxa, a gente chegou nesse terceiro grau, nessa terceira forma de experimentação de políticas de redução de danos no Brasil, muito robusta, muito avançada, mas aí esse tipo de política ela é ceifada aí pela interrupção, né, enfim, pela chegada ao poder de uma nova lógica inspirada no neofascismo, de num liberalismo cada vez mais perverso, mais radical, que vai, como a gente tem vivido aí nos últimos anos, que vem cada vez mais sucateando as políticas de assistência social, de seguridade social, de moradia, de emprego, de renda, de direitos e tudo mais, né? E aí eu fico pensando quanto essa pandemia ela encontra o nosso país nesse contexto, né, e outros países do mundo, enfim, nesse contexto, e o quanto ela acaba disparando incrivelmente uma retomada de diversas concepções aí ligadas a esse tipo de perspectiva de construção de política pública, né? A gente vê aí algo que até um mês e pouco atrás parecia absolutamente utópico e sem lugar, né, como a proposta, por exemplo, de renda mínima, a gente vê aí ela sendo, ela voltar à cena e ser, inclusive, defendida aí por pessoas que até muito pouco tempo atrás estavam aí na defesa de um neoliberalismo cada vez mais radical, enfim. Então, é assustador, por um lado, mas também não deixa de trazer, sei lá, enfim, de fazer retornar, de algum modo, alguma perspectiva no sentido de, quem sabe, isso acaba permitindo aí a gente retomar algumas lutas, algumas que pareciam impossíveis de serem, não digo só de serem implementadas, mas até mesmo de serem defendidas, porque elas estavam aí tão fora do lugar nesse contexto histórico, até muito pouco tempo atrás, que muitos de nós a gente não conseguia nem mesmo articular uma forma de defendê-las, assim. E agora isso incrivelmente parece ter mudado. Não no sentido da gente vê-las sendo implementadas de fato, mas elas voltam a ser defendidas e sem que elas pareçam absurdas, assim. E isso, de algum modo, assim, me traz algum tipo de sei lá, de respiro, assim, né? Enfim, olha, não é mais, sei lá,
não é mais ouvido como uma proposta alucinada a gente defender aí o retorno de políticas sociais de habitação, de renda, de moradia, de trabalho, enfim, isso voltou aí à cena pública, né, e acho que é isso, acho que de algum modo isso pode permitir aí alguma reconexão aí nossa, né, do movimento brasileiro de redução de danos, né, da gente retomar de onde a gente parou aí, né, que é essa redução de danos de terceira geração aí, né, que vai fazer uma defesa cada vez mais radical desse tipo de política como sendo absolutamente fundamental para a redução de danos, né. Enfim, e não deixa de ser também, olha que interessante, né, uma retomada daquilo que há de mais clássico no âmbito da saúde coletiva brasileira, né, o foco na produção de saúde através da intervenção nos determinantes sociais dos processos de saúde e doença, ou seja, o quanto enfim, a implementação de políticas que não são da ordem das políticas de saúde, o quanto elas são fundamentais para a proteção à saúde e o quanto isso vai ser cada vez mais fundamental, sobretudo no contexto de crise financeira enfim, que vai radicalizar aí desemprego e, enfim, todas as mazelas sociais. Eu gosto de pensar muito, eu tento pensar muito, como que o discurso de cuidado transforma numa ação de violência, né? É uma coisa que me interessa pensar. Como é que principalmente atores do Estado, né, da governamentalidade, faz uso do discurso de cuidar da sua população para construção de dispositivos de violência contra essa população. E eu vejo isso muito com as populações pobres periféricas, juventude negro, né, sabe bem disso, com os usuários de drogas. Todas as intervenções com usuários de drogas, principalmente com uma intervenção do Estado, em sua grande maioria, são ações de violência com o argumento de que é para cuidar da população, né? Isso é um traço bem comum que eu vejo. E aí, eu vou muito na linha do que a Angélica falou, né? Eu penso muito nisso, que eu vejo com bastante preocupação de como vamos sair dessa pandemia. Principalmente, o que vai ser gerado em políticas de Estado para populações totalmente vulnerabilizadas, como, por exemplo, a população de rua, usuário de álcool e outras drogas. Eu tenho, para mim, eu não gosto de trabalhar com brincar de bola de cristal, com futurologia, né? Eu acho que não é correto fazer isso, mas a partir de determinados análises sociais é que eu acho que as coisas vão endurecer, elas vão ficar mais radicais dentro do discurso de violência contra as populações por parte do Estado. E isso me preocupa muito, porque inevitavelmente vai vindo aquilo que também a Priscila e também o Márcio falou, que vai adoecer e vai também dificultar ainda mais a vida das pessoas que trabalham com essas populações. Então, eu acho que a partir da eleição de quem vai poder viver, de quem vai morrer, quem vai poder estar na rua, de quem não vai poder estar na rua, de quem vai poder estar aglutinado ou não aglutinado, né? Pós esse momento, o que eu percebo, o que eu imagino é que as coisas vão se tornar mais violentas para a população em situação de rua. E aí voltamos a algo que a gente falou aqui hoje, né? Como é que nós vamos produzir saberes, como é que nós vamos cuidar dos cuidadores, como é que nós vamos poder fazer escutas e produção de conhecimento que possa reverter essa situação. O que nós vamos fazer? Eu não sou tão, eu posso dizer, positivo com o futuro, nesse recorte especificamente. Eu acho que as coisas tendem a ficar extremamente radicalizadas, né? De uma forma que o Estado vai criar dispositivos agora de forma, utilizando o estado de exceção para sustentar juridicamente essa violência, né, para com essa população. E isso só me faz pensar, né, o que nós vamos fazer diante disso, assim. E aí, mais ou menos, infelizmente, esse é um ponto que eu estou atualmente. Romiro, pode falar, Helena? Eu achei interessante o que você falou, que teve uma conversa que Luana coloquei no chat e que eu fiquei refletindo com o que você estava falando, porque a gente que não tem a ilusão
que só porque veio uma pandemia que as pessoas vão ficar todas boazinhas e a favor das coisas legais, né? Porque Luana estava falando aqui no chat que, por exemplo, os abrigos para a população em situação de rua que começaram a surgir em Salvador na pandemia, tem agentes sociais que administram que são convergentes com os mesmos princípios das comunidades terapêuticas. E aí, então, já está se pedindo para que as pessoas que vão para esses abrigos, que elas também compartilhem de rituais religiosos. Você está no futuro, viu, Miro, mas você também está no passado, porque boa parte de toda a discussão que está tendo entre Eurásia, entre Europa, é exatamente isso que eu estou falando, é o recrudescimento das tecnologias de saúde como instrumento de biopoder, né? E eu acho que não é futurologia mesmo, não, porque no mínimo, é uma antevisão, mas não é uma irresponsabilidade. Porque, de fato, né, para além de tudo que a Angélica já colocou como, tipo assim, se você já tinha uma população com vulnerabilidades, isso se agrava, né, Angélica? Mas, ao mesmo tempo, que é o recrudescimento do controle das liberdades individuais, né? Porque aí é uma questão de tempo, né? Para o próximo horizonte, ter esse discurso de quem são as pessoas que contaminam a sociedade. E essas pessoas que contaminam a sociedade, nas outras respostas das tecnologias de controle, sempre foi de restrição, né? E o tempo é muito perigoso, viu, Miro? Porque, no final das contas, eu acho que os lugares, assim, fora a Alemanha e a Escandinávia, foi outro país, os da Eurásia e a própria China, a grande eficácia na resposta de contenção da epidemia foram porque eram regimes totalitaristas e que as pessoas, tipo, não podiam botar nem o pé fora da rua. Quanto mais dizer assim, eu quero ir trabalhar ali, não. Você só vai quando o governo central dizer que é para você ir e acabou mesmo. Então, eu acho que é louvável a sua preocupação, como é que as pessoas que lidam com saúde, para não serem, tipo assim, para não se emprestarem para determinadas manejos e tecnologias, né, de controle de sociedade mesmo, né, de biopoder, né, que eu acho que está... E esse biopoder para todos os estratos, mas lógico que para populações com maior vulnerabilidade, ele vai ser avassalador, né? Mas para os outros estratos, com certeza, eventualmente vem aí perdas de liberdades individuais no cardápio do nosso amanhã. Pri, eu fiquei com a sensação que você queria falar também. Manda bala. Abre o microfone. Tá fechado o seu microfone. Abri. Mas essa frase de Marcelo no final, ela dá para virar um gif ou um meme, né? Que o cardápio que vai vir mais para frente é real, assim. Se já tinha uma tentativa de Estado totalitário, ela vai se consolidar com as tecnologias, assim. A China, um dia desse, eu vi um drone que saía até a pessoa e que tinha um QR Code que a senhora tinha que aprender a usar. Enfim, é uma série de novos códigos e lugares que vão estar chegando, e fico sempre com uma frase que eu ouvi num evento uma vez, né? 40% da população mundial é excedente. 40% da população mundial é excedente. Você fala desses grupos, né? Então, o fascismo e o neoliberalismo, toda essa faceta que está aí do capitalismo, ela veio com a máquina e ela agora disse o que é que ia fazer, né? A grande questão é como me fica assim, como é que a gente alerta as pessoas para dizer, olha, sua liberdade está sendo aniquilada, né? Mas aí os diversos exemplos de pessoas que fizeram isso de diversas maneiras, ou estão presas ou morreram, ou tem uma série de dificuldades para isso. Deu uma queda aqui. E aí me fica muito em como provocar as pessoas a que elas lembrem que a liberdade é uma conquista contínua, né? A Redução de Danos é esse lugar também, mas como também a gente permanece viva nesse lugar, pensando também em redução de danos para a gente, para esse grupo, essa massa que a gente lida,
Vou voltar só um pouco do que Denis colocou, né? Acho que todo mundo começou a falar em renda básica, porque a gente sabe no país que a gente vive. A gente sabe que seria um caos total se não saísse nenhum tipo de recurso, porque a população da massa, né, não recebe R$ 600, não tem um recurso, tem que trabalhar todos os dias, né, tem que ir em busca do sustento diariamente. Então, como é que a gente traz à tona isso, né? Mas, junto disso, tem aí as forças de segurança que estão também em disputa nesse momento e que lado eles se colocam, né? A sensação que me dá é que tem uma disputa muito forte rolando dentro. A tentativa do reconhecimento é sempre contínua, mas existem outras forças, né? E como fazer com que esse discurso ganhe mais visibilidade, que as pessoas fora consigam falar mais nisso, né? Porque quando eu sempre, em tudo que eu faço, eu penso como é que as pessoas lá fora, o povo vai entender o que eu estou falando, vai entender que está falando com ela, assim. Minha tentativa contínua nos diversos espaços que eu faço é como isso chega e as pessoas entendam. Porque a minha sensação, às vezes, é que tem muita gente que entende e outras que não estão nem aí, é isso mesmo, tem que ficar assim, sabe? Esse é o mundo. Porque se a gente for por todos os dados que a gente fica, a minha sensação é que a gente vai ficar só no mundo horrível, né? E que outras tentativas a gente tem? Que outro caminho a gente busca? Como é que a gente faz isso? Como a gente promove encantamento em meio ao caos? E de dizer que vale a pena, sabe? Ficar vivo, assim. Eu não esqueço que a gente, há um tempo atrás, no Conselho de Psicologia, a gente tem um problema tremendo com os índices de suicídio, por exemplo. Né, que são dados que passam e ninguém fala muito, né? E na hora que veio isso, foi uma coisa que disse, caramba, como é que vai ser isso agora? As pessoas dentro de casa, tendo convivência, as pessoas que usam drogas que não falam dentro de casa sobre o seu uso de drogas, que ninguém nem sabe desse uso de drogas, né? Os diversos profissionais de saúde que já estavam lá passando por uma série de problemas relacionados ao uso de drogas e a algo que não fala, enfim. Tem um mundo vasto aí de problema que, se a gente for muito racional, acho que fica até insuportável, né? Quando eu começo a inquietar muito isso. Agora, que outras alternativas, sabe? Sempre me fica muito isso. E como as pessoas entendam. Porque a linguagem popular que a mídia coloca, que a Globo consegue colocar, chega até eles, né? Lógico, tem outra massa, tem outra capilaridade. Mas existem tentativas, existem grupos querendo... Enfim, e eu fico muito medo da gente ir por esse lado tão fatalista que é isso, o mundo está em disputa, mas como a gente promove esse encantamento, sabe? E eu sei que agora é mais difícil ainda, né? Porque é encantamento e meio a doideira generalizada. Mas ousa respirar e buscar outros ares. A gente tem visto aí, né, algumas propostas de internações para os usuários que frequentam essas cenas de uso público, né? E a gente sabe que a maioria dessas internações, elas são feitas em comunidades terapêuticas, né? Como é que vocês veem essa situação das comunidades terapêuticas no contexto da pandemia e se vocês acham que são organizações capazes de garantir a segurança dos seus conviventes? Helena, então, atualmente, eu represento a RENILA no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Então, por lá, a gente encaminhou, tipo assim, e depois disso também, a PFDC, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ela fez uma representação, ela fez um questionamento direto para o Ministério da Saúde e o Ministério da Cidadania, para que se respondesse como é que a gestão pública, como é que o governo, já que o governo faz transferência de recurso da União para essas organizações, como é que estaria acontecendo o protocolo para o funcionamento dessas organizações em tempos de pandemia. De fato, a regulação das comunidades terapêuticas, né, na legislação, tem somente uma portaria da Anvisa, que
se eu não me engano, é 2017, 2016 ou é 2017, se eu não me engano, essa portaria da Anvisa. E fora isso, tipo, mesmo quando você tem transferência de recurso, às vezes você tem da União, às vezes você tem do Estado, você tem do município, às vezes elas vivem de, como é que fala, de dinheiro de doações religiosas e de outras fontes. Então, elas existe um levantamento que foi feito pelo IPEA, existem levantamentos de quantas existem no Brasil todo hoje, mas tem que ser na cobrança e na militância e na denúncia, porque atualmente o próprio governo não tem, nem o protocolo normal já não tem um mecanismo de regulação e de fiscalização, veja lá em tempos de pandemia. Eu acho que a perspectiva agora é que o governo federal responda à PFDC, a questão que a PFDC foi feita a ele. O que já vinha acontecendo é que a gente já tinha, né? Tá aí, o Lúcio está até aí no chat também, que é o Lúcio do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Então, se a gente já tinha todas as denúncias de violação de direitos humanos, de dignidade e também de condições sanitárias, lógico, imagina agora como é que está acontecendo. Tem uma coisa louca acontecendo em Minas, né? Semana conversando com uma colega lá de Belo Horizonte, e alguns hospitais psiquiátricos não estão internando, com medo dos efeitos. Então, os hospitais psiquiátricos que já estavam com uma certa quantidade de pacientes, eles deram alta para os pacientes que eles podiam dar alta, e eles diminuíram a quantidade, eles não estão aceitando assim, lotar, devem provavelmente, pelo menos, porque tem fiscalização para eles, devem estar cuidando de distanciamento, minimamente, né? Mas em todos os lugares da Europa, Estados Unidos e Eurásia, que aconteceu a epidemia, gente, todos os lugares de internamento, todos os lugares asilares, sejam de loucos, de velhos, de qualquer tipo de pessoas, eles são uma potencial risco para que aconteça ali um alastramento de questão da epidemia, né? Então, eu acho que é pertinente a questão que você traz. Eu acho que é um convite a todos nós, nos lugares que a gente está, que a gente possa, né, unir forças com as outras redes e militâncias, para que a gente possa botar, já que não tem um protocolo dos governos para isso, né? E são lugares de descaso que a gente conhece, né? Então, acho que são lugares de alto risco para os usuários, né? Eu queria até fazer um gancho com a fala do Marcelo. Aqui no município de São Paulo, existia uma diretriz de convencimento que Consultório na Rua, ou Redenção na Rua, que é o Programa Municipal de Política de Drogas, sempre tentasse encaminhar as pessoas para a desintoxicação em hospitais psiquiátricos. E a fala do próprio coordenador do Redenção, Arthur Guerra, foi no sentido de dizer, olha, até as triagens para ir para o hospital para fazer desintoxicação são mais rigorosas, justamente porque esses hospitais não estão preparados para lidar com a Covid-19. Mas eu tenho visto também que algumas federações, confederações relacionadas às comunidades terapêuticas, têm tentado traçar alguns protocolos para a internação. Então, inicialmente, eles tinham dito que não iriam internar, para evitar contágio, infecção e tudo mais. Agora, já houve essa flexibilização e que a diretriz é que a pessoa que vai se internar fique em isolamento por 15 dias. A gente sabe que as condições, né, de muitas comunidades terapêuticas são completamente bizarras, né, e que envolve muita violação de direitos. Agora, imagina como que você vai isolar a pessoa ali dentro, né? Vai aumentar o sofrimento dela por conta desse isolamento. Isso já é uma violação de direito, né? As pessoas ficarem em isolamento dentro de comunidades terapêuticas, ainda mais com uma possibilidade de uma infecção. E para além disso, a gente tem os estudos, principalmente do IPEA, né? Das comunidades terapêuticas financiadas pelo poder público, pelo governo. Agora, e essas clínicas, comunidades terapêuticas, já nem sei como a gente chama, que não estão mapeadas, né, que funcionam de qualquer jeito. Agora tem também uma federação de comunidades terapêuticas involuntárias,
Como é que está sendo isso? As pessoas têm as ambulâncias resgatando as pessoas ainda e dopando? É algo que a gente precisa pensar, porque são espaços onde a infecção pode se propagar, as pessoas já estão vulneráveis por conta de N motivos, né, relacionados à própria abstinência abrupta, né? Então, o quanto que a gente precisa pensar sobre isso e poder questionar. Acho que agora é um momento importante também da gente fazer um advocacy em relação a isso e se unir efetivamente para que a gente possa ter algum tipo de resposta e pensar junto, né? Quero compartilhar que eu descobri essa semana, né? Que as comunidades terapêuticas, desde o dia 30 de março de 2020, são serviços essenciais por portaria, né, que saiu. Então, essa organização também das federações e tudo, junto com o Ministério da Cidadania, está muito bem organizada e arquitetada. E é aquilo que a gente já sabe que já estava fiscalizando antes, né? Não se tem dado, não se tem nome, se tem muitas histórias, muita violência. Esse lugar, né, de cidadãos de bem, ele muito bem ocupado por esse lugar da igreja, né, de alguns formatos de religião, dessa tentativa de controle por todas as esferas, e dessa relação com o poder público, né, que é esse Estado laico que, na hora H do voto, faz o que quer, e a gente está pagando um preço altíssimo hoje, porque se fosse pela lógica, então era para todo mundo sair e voltar para suas casas, né? Pensar um programa, um plano para isso, mas não. Né? Esse formato de governo diz que são serviços essenciais e que tem que estar lá e que podem fazer o que elas querem. Né? Então, assim, esse é que é o nosso maior desafio. Elas fazem o que elas querem, eles têm uma relação que aí é o pastor que manda, é o líder religioso que manda, é a forma de castigo que ele acredita, fazer que as pessoas entenderem que não é castigo que vai resolver, mas ao mesmo tempo a gente está batendo palma para policial que está batendo em gente na rua. Né? Então, assim, é uma lógica que está envolvida no nosso dia a dia, que precisa de um outro lugar que eu também não sei nem como nomear isso. Porque a estrutura, minha sensação, não está sendo mexida, está sendo balançada. Sabe? Mas uma estrutura tão rígida, ela só balançada, ela não faz nada, ela só dá um balanço. Né? Então, assim, não sei como se destrói uma estrutura como essa, mas parece que os problemas do Brasil precisam ser falados mais abertamente, né? Assim, por que os manicômios surgiram? Que cenário foi esse? Por que as prisões surgiram? Né? Por que deu essa ideia aqui? De onde é que veio esse lugar? Por que a gente fala tanto em prender gente? Né? Porque aí, senão a gente fica rodando pelo lugar ali, acaba não falando o cerne dos problemas, das coisas que trouxeram a gente até aqui hoje, né? Que a gente está falando de guerra às drogas, mas é guerra aos pretos, é guerra às mulheres, enfim, é esse lugar que está sempre ali presente e que a gente está ali falando o tempo inteiro e sempre, não, saiam daqui, saiam daqui, saiam daqui, vocês falam demais. Né? E como é que a gente encanta mais gente para falar a mesma coisa, sabe? Que liberdade é direito, é garantia de vida, é projeto de mundo. Não quer dizer zorra total, que a galera fica, né? Que tudo oba-oba. Não, mas como é que a gente traz isso para que as pessoas que estão sofrendo entendam que estão falando delas? Não está falando do usuário de droga, sabe? Está falando delas, está falando dela, de quem está em casa, falando de mim, falando de vocês. Sabendo do que foi dito, eu queria, antes de entrar na próxima pergunta, comentar que a gente está com uma super participação, que está super bacana, tem muita gente comentando, muita gente perguntando. Alguns minutos atrás, a Nara Araújo colocou aqui que a UNODC, o Escritório de Drogas e Crimes da ONU, lançou um material, ela colocou, né, que defende o que a Angélica trouxe, que as ações de redução de danos são essenciais e não podem parar. Será que não é o caso da gente pensar nessa construção aqui para o Brasil, da redução de danos como um serviço essencial, assim como as comunidades terapêuticas se colocaram, né, nesse contexto? Nossa, eu acho exatamente isso, né? Eu acho que quando a gente fala de não compartilhar, de se higienizar, é essencial.
acho que os serviços de redução de danos, primeiro que é isso, né? A gente tem que regulamentar a profissão de redutor de danos, a gente tem tantas coisas para fazer, né, sobre redução de danos, que ainda fica difícil de pensar por onde começar. Mas tornar serviço de redução de danos essencial, eu acho fundamental, né? Regulamentar a profissão do redutor de danos, mais ainda. Então, o quanto que a gente tem, historicamente, os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, tem recurso para ter redutor de danos, né? Tem recurso do governo federal para ter redutor de danos. Mas, muitas vezes, o redutor de danos que está no CAPs, álcool e drogas, e aí eu estou falando de alguns que eu conheço, estão lá só para bater o papo, para fazer uma ambiência, né? Ficar cuidando do ambiente, né? Mas, assim, cadê a busca ativa? Cadê a possibilidade de ter insumos? Né? Quais os consultórios na rua que tem... consultório na rua, não. CAPs, álcool e drogas que tem insumos. São pouquíssimos, e olhe lá. Então, o quanto que, se a gente transforma a redução de danos em serviço essencial, o quanto que a gente tem de ganho e de possibilidade que outras pessoas conheçam e que possam falar sobre isso. E que a atenção básica discuta HIV, por exemplo, né? Estratégia de saúde da família. As pessoas que entram na casa das pessoas poderem falar sobre o uso de substâncias, sobre HIV ou outras infecções sexualmente transmissíveis. O quanto que a redução de danos ela é essencial e, às vezes, deixada de lado. Só para complementar, Angélica, acho que, de fato, acho que, principalmente nesse momento, a gente tem que entender todo mundo dos outros lugares, mesmo que tenha sido, acho que, a resposta da emergência, todo mundo recuou dos territórios, em todos os lugares, né? Então, tipo, isso, eu acho que também, pensando no sistema de saúde, é normal também, porque já que é um sistema, então toda a energia do sistema vai para essa resposta da saúde coletiva e hospitalar. Mas, num segundo momento, também todo mundo teve que aprender com isso, que não deveria ter recuado, porque, por exemplo, no campo da saúde mental e também nas estratégias com populações com vulnerabilidades, o que acontece é que se você recua, automaticamente você vai criar mais demanda, ou você vai represar a demanda, ou então você vai ter crises e você vai ter efeitos colaterais desse recuo que você fez. Mas eu acho que a gente seria bom, principalmente nesse momento. A questão para todos, não é só para o redutor de danos, é que o pessoal da atenção básica não tem EPI, o pessoal do CAPS não tem EPI. Então, tipo assim, eu acho que a gente dizer, não basta a gente dizer somente que a gente tem que voltar para o território e que a gente tem que fazer trabalho de campo nesse momento. É necessário também que a gente se comprometa de modo responsável e cuidadoso com esse trabalhador, porque também sempre foi nosso lema, se a gente quer cuidar dos outros, a gente não vai cuidar dos nossos, a gente vai cuidar de quem está cuidando dos outros. Então, para mim, eu acho que como meta nessa questão, é a gente poder pensar assim, foi um aprendizado, está aí, mesmo que você tenha uma pequena linha de base, tem a linha de base, faz bem, é inteligente você não recuar do território, você insistir no território. Agora, com a delicadeza, que, por exemplo, pensando no Brasil, da gente não ter testagem nem para quem está no hospital, para o trabalhador do hospital, não é todo mundo que tem testagem. Então, de você não poder criar uma biossegurança para que os trabalhadores possam colocar os corpos dele, não só no cuidado de si, mas também no cuidado do outro, de não estar contaminando necessariamente o outro. Então, eu faço só essas considerações, para que a gente não defenda uma presença dos trabalhadores no campo com descuido. Tem que ser com cuidado para os usuários, mas, tipo, o cuidador só vai conseguir cuidar se ele estiver bem cuidado. E, nesse momento, o trabalhador está bem cuidado, significa equipamento de segurança. Equipamento de segurança e protocolos, porque não adianta ter equipamento de segurança se você não tem protocolo. Agora, o grande desafio, principalmente para as populações em situação de rua,
foi o que Renata Pimentel, que trabalha no CAPS AD Gregório de Matos aqui em Salvador, que trabalha junto com o pessoal também do consultório na rua, é porque no trabalho de campo, principalmente com população em situação de rua, a questão do protocolo de segurança, de você poder ter uma forma do trabalhador entrar no campo e ele poder ter uma segurança de contato e de distância, isso daí tem que se construir junto, porque isso não está pronto. Eu acho que ninguém sabe direito como é que a gente pode ter, no momento, um plano de zelo, um plano de cuidado, de proteção do trabalhador, para que ele possa cuidar do maior número de pessoas e no território, com todas as evidências que a gente já tem na Europa, de que esse recuo dos territórios e do campo, ele cria mais problemas ali na frente. Legal, Marcelo. Aproveitando aí esse gancho da questão da organização do sistema de saúde, né? Queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês acham que deveriam se organizar, então, os níveis de atenção, tanto no SUS quanto no SUAS? Queria ouvir do Denis, para que esses usuários de drogas, principalmente os vulnerados, eles não fiquem de fora do cuidado. Dos cuidados, da prevenção e de testagem aí para o Covid-19. Eu concordo assim com isso que foi levantado, né, por todos, assim, né? É isso, a gente está vivendo um momento de acirramento, enfim, de acirramento do medo, acirramento dos processos de estigma. Eu tenho reparado numa coisa, nas poucas saídas que eu dou à rua, eu tenho reparado, por exemplo, né, isso que a Gérica comentava antes, né, com relação as pessoas em situação de rua, né? Você tem aí um plus com respeito aos processos de estigmatização que agora são alimentados também pelo medo da proximidade, enfim, do contato físico, até mesmo as pessoas que tinham um sentimento de maior solidariedade para com essa população, até mesmo essas pessoas, nesse contexto atual, elas estão com medo da proximidade, tudo. O modo como as pessoas se aproximam da gente atualmente para pedir dinheiro, para pedir comida, você nota que ele é muito mais visceral do que era há algumas poucas semanas atrás, muito em função disso, assim. As ruas estão muito mais esvaziadas e mesmo as pessoas que tinham aí algum sentimento de solidariedade, até mesmo essas pessoas estão com receio de proximidade e tudo mais. Então a situação para essa galera tá muito pior do que já estava anteriormente. E também concordo com o que o pessoal comentou a respeito de que, claro, não é uma pandemia, não é um vírus que vai, por si só, balançar as estruturas do capitalismo, do neoliberalismo, do neofascismo e fazer com que as coisas se transformem. No entanto, o que eu tento trazer à tona é o fato de que eu não estou querendo compartilhar a ideia de que esse contexto por si só vai permitir que as coisas se transformem, que estruturas do capitalismo se modifiquem. No entanto, o que eu percebo é que propostas políticas que, até muito pouco tempo atrás, quando a gente levantava a voz para defender, eram ouvidas e tidas, enfim, colocadas no lugar do ridículo, do impossível, atualmente elas voltam a serem ideias discutidas com alguma seriedade. Não estou querendo dizer que o mundo vai melhorar, fatalmente melhorar por conta da epidemia, mas é um fato de que ideias que até muito pouco tempo atrás tinham sido totalmente descartadas do cenário de possibilidades de projetos políticos, elas hoje voltam a ser, enfim, quando a gente fala de determinadas ideias, hoje em dia elas já não são mais alvo de chacota ou colocadas no lugar do ridículo, elas voltam a ser possíveis, assim. E coloco isso, Helena, no momento de responder essa questão que você traz, né, a respeito do reordenamento do SUS, do SUAS, para dar conta desse novo cenário, porque isso me parece que a única possibilidade da gente dar conta é com uma reversão dos processos de sucateamento
né, dessas políticas, para além da necessidade de realinhamento das próprias práticas profissionais do ponto de vista individual, dos trabalhadores que estão nos serviços, nos projetos, nas organizações. Para além disso, a gente precisa ter todo um reordenamento das políticas como um todo e uma reversão radical do processo de sucateamento, né? Essas questões todas que Marcelo trouxe, né, com muita propriedade com respeito por exemplo, a ausência de EPIs, enfim, tudo isso, né? Na escola, lá na escola onde eu trabalho, da Fiocruz, né, a gente trabalha muito de perto com agentes comunitários de saúde. A gente já teve aí agentes comunitárias de saúde, pelo menos 2 que vieram a óbito em função do contato com o coronavírus e tudo mais, enfim. E idem, né? Hoje a gente percebe um cenário onde esse tipo de denúncia ela está encontrando eco na sociedade. Né? Eu percebo que a gente já não está mais falando sozinho. Por mais que a gente tenha um governo que é insensível para essas coisas e tudo mais, a gente percebe que há um aumento da sensibilidade social para essas questões. Me parece que há um contexto social aí que permite hoje a gente enfim, a gente endurecer um pouco mais o discurso em defesa do fortalecimento do SUS, do SUAS, em defesa da articulação dessas políticas, do fortalecimento dessas políticas, e sem essa massa crítica ampliada, não há nenhuma possibilidade da gente reverter os processos de sucateamento, e sem reverter isso, a gente não consegue dar conta disso, né? É preciso aí uma reversão do ordenamento político, enfim, e uma reversão que depende desse aumento de uma massa crítica, de um aumento de apoio por parte da população com respeito à valorização desses trabalhadores, à valorização dessas políticas, a ampliação do financiamento dessas políticas, o fortalecimento dos canais de intercomunicação dessas políticas, e é isso. Eu não... enfim, concluindo, né? Não quis dizer anteriormente não quis fazer a defesa de um discurso do tipo utópico, agora tudo vai mudar, tudo vai ser flores, o mundo vai virar um planeta de sensibilidade. Não, claro que não. Mas eu percebo o retorno de condições de possibilidade para que essas políticas que nós sempre defendemos hoje, elas voltem a ser defendidas e elas voltem a ser ouvidas com o mínimo de razoabilidade. Assim, acho que, de algum modo, os nossos posicionamentos políticos, eles voltaram ao cenário de lutas, eles ganharam força no cenário de lutas, força que a gente tinha, força que a gente vinha perdendo bastante nos últimos anos. Assim, acho que eu vejo hoje um cenário de possibilidades para a gente voltar a lutar com um pouco mais de esperança, digamos assim. Sem isso, acho que é inviável produzir qualquer possibilidade de políticas que deem conta disso. Miro? É isso aí, companheiro Denis. Muito feliz com você. Mas eu quero só despontuar que para a gente pensar a questão dos usuários de álcool e outras drogas, principalmente pensar a ideia de cuidado, a gente deve ir para além do SUS e do SUAS, sabe? A gente tem que pensar de uma forma mais estruturada como é que nós podemos garantir a produção de cuidado e a garantia dos direitos das pessoas também em outros setores da sociedade e do poder público, né? Inevitavelmente, para a gente discutir o cuidado do usuário, a gente precisa discutir segurança pública, né? Tudo que a gente fala tanto, encarceramento, né? Moradia, mobilidade urbana, direito à cidade, né? Precisamos garantir também acesso à educação, trabalho, né? Então, porque nós colocamos sempre a ideia do cuidado dentro do SUS e do SUS, que eles têm sim o cuidado, eles devem sim estar disponibilizados para o cuidado, mas só que quando a gente deixa de pensar em outras áreas, a gente acaba superlotando também o SUS e SUAS, de demandas. Então, eu fico pensando muito nisso, assim, que a gente, para garantir a saúde das pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, seja qual o uso for, né, a gente tem que pensar também em outras formas da sociedade. A gente tem que pensar por aí, né? E a gente tem que partir da ideia de legalização das drogas.
Eu acho que é o primeiro ponto, se falando em saúde, né? E aí eu sei que não é agora a discussão, mas eu acho que vale sim a discussão no momento, que é pregar sim e defender a legalização de todas as substâncias, porque o proibicionismo é uma das maiores formas, dispositivos que geram o adoecimento dos usuários e trabalhadores que trabalham com esses usuários. Então eu acho que é por aí que a gente tem que pensar também. Temos que pensar no SUS e no SUAS, mas também temos que ir um pouco além. É isso aí. Legal, Miro. Pri, Angélica, querem comentar essa questão aí da organização do SUS, SUAS, de redes intersetoriais? Na hora que Miro terminou, eu disse, que tarefa mais complicada da gente sempre, né? Quando começa a pensar nisso. Porque é de um lado a galera defendendo Deus e colocando lá a defesa, né, com um discurso totalmente hipócrita, totalmente violador, muitas vezes. E aí a gente vem falar em legalização das drogas, aí a galera já pira para o outro lado, né? E fica bem difícil de como trazer à tona tudo isso de uma forma que as pessoas consigam entender que isso faz parte da vida delas, né? Assim, eu acho que uma das potências que o Atitude teve foi dar entrada na assistência social e provocar esse debate com mais vivência mesmo dentro da assistência e tentar iniciar uma tentativa de mudança por esse lado, né? Porque a assistência social é muito difícil ainda debate de drogas e aí a gente foi uma tarefa que surtiu bons frutos e novos cenários, inclusive. Na saúde, a minha sensação é de que a gente tem, enquanto política pública efetivada, mas ainda esse lugar parece que a gente não conquista, né? Parece que ele não consegue se entranhar ainda, apesar da gente ter um cenário muito interessante e forte dentro do poder público, e é o que sustenta, inclusive, hoje, porque se fosse pela ideia do governo atual, a gente teria desaparecido, não desaparece assim, porque estamos espalhadas em muitos lugares do país, com diversos coletivos, ações, na política pública, na saúde mental, que é nossa política mãe, né, de conquista, de luta política. E aí a luta manicomial, acho que ela estava me vindo, é um lugar que sempre me provoca muito encantamento, sabe? E a minha sensação é de como a gente beber mesmo nesse lugar, mais ainda, eu acho que tem alguma fonte ainda que a gente ainda não foi, da gente entender que conquista foi essa que foi feita aqui. Se a gente para e pensa racionalmente, não faz sentido com o cenário de Brasil, mas a gente conquistou, né? A gente fez o SUS, a gente fez a reforma, a gente conquistou um cenário aqui. E eu fico pensando muito isso, que a minha sensação é que a Rede Sandanes é esse lugar da vez, assim, para a construção dessa tentativa contínua de processo democrático no Brasil, enquanto construção de sociedade mesmo. Mas sempre me fica muito esse lugar, assim, de como encantar as políticas, sabe? As pessoas que fazem as políticas, lembrar que isso são pessoas, né? O último vídeo do Greg News foi muito interessante, né? Que ele fala do delivery e ele traz o rapaz que faz a entrega como ele não existe, né? São as pessoas invisíveis, assim. Eles já estão entre nós, assim, diariamente. Eles já existiam, só que eles estão ganhando novas roupagens, né? Ele vem agora de boné e tal, chega na sua porta, traz sua comida. Então, assim, tudo isso fala da mesma coisa, só que parece que a gente falar de uma coisa tem que negar a outra. A minha sensação é de como todo mundo entender de que isso faz parte de um grande jogo nosso, de construção de sociedade, que aí as drogas é o lugar perfeito para encaixar esse lugar deles, de narrativa e tal. A política pública é o caminho, o controle social é o caminho por hora que a gente tem, mas agora a gente tem outros, né? Tem o mundo da internet aí, tem um mundo de possibilidades também que está aberto. Eu gosto muito de trazer que a gente é a geração do século XXI, né? Então a gente está abrindo um século. Então a gente tem um papel aí para o século também, de como a gente pensa coisas que ninguém pensou, ou pega coisas que pensaram há 200 anos atrás e traz agora. Sei lá. Foi isso que me veio. Eu acho que quando a Priscila e o Miro falam, né, da questão de outros setores da sociedade, né? Poxa, uma experiência de política de drogas, de álcool e outras drogas, intersetorial, traz um aprendizado incrível.
A gente sabe que no poder público, e mesmo não só no poder público, mas assim, tudo dividido em caixinhas, né? A assistência faz isso, a saúde faz aquilo, o trabalho faz aquilo e outro, direitos humanos fica no meio do tipo, e aí, o que eu posso fazer, né? A segurança pública faz aquilo. E essa experiência, né, de ter passado por exemplo, um programa que foi de braços abertos aqui em São Paulo, me fez entender e também participar desse momento em que, no início, existe uma disputa gigante entre cada caixinha. Ah, não, porque o programa é da saúde. Ah, não, o programa é da assistência. Não, todas as secretarias queriam disputar aquele programa. Até que todo mundo entendeu, quando todo mundo entendeu que aquilo era um programa de todo mundo, segurança, saúde, assistência, trabalho, direitos humanos e habitação, isso demora um tempo, principalmente na administração pública, isso demora um tempo para ser aprendido e é necessário fazer muita flexibilização e adaptação e mudanças na administração pública para que a gente consiga discutir uma política de álcool e outras drogas de uma maneira que seja transversal, né? Porque a gente fica... É isso, quando a gente fala de política de álcool e outras drogas, a gente está falando de diversas populações, diversos usuários, diversas usuárias que fazem tipos diferentes de consumo e que têm níveis socioeconômicos diferenciados também. Então, enquanto a gente não entender que a política de álcool e outras drogas é de todos os setores, ambiental, né? Poxa, a gente está falando de se regulamentar a cannabis. Poxa, a gente vai ter um ganho na agricultura gigantesco. Né? Então, enquanto a gente não entender isso, e enquanto ficar nessa disputa de pode usar drogas ou não, a gente vai estar perdendo vida, né? E muitas vidas, né? E vidas que normalmente são mais periféricas, que têm cor, né? Então, o quanto que a intersetorialidade é algo que ela é fundamental para que a gente consiga discutir política de álcool e outras drogas. E setorizar, a gente só perde. E para isso precisa de vontade política e financiamento. Né? Aí são duas coisas. Helena. Legal, gente. Você queria comentar, Marcelo? Acho que só para complementar, Priscila, você falou que aí não estava tendo nada com a universidade, né? Tipo, essa semana, por exemplo, a gente vai fazer a terceira reunião de WebConf e a gente vai fazer agora, porque uma das coisas que a gente começou a sentir é que os setores as redes estão desarticuladas. Tipo assim, a saúde mental não está conversando com a atenção básica, a gente vai fazer uma reunião nessa quarta-feira só com a rede intersetorial que trabalha com população em situação de rua. Então, vai vir um pessoal do consultório na rua, que está na atenção básica, vai vir um pessoal do CAPS-AD, que está no território, vai vir um pessoal do Corra para Abraço, porque o que a gente tem sentido é isso, tipo, por exemplo, pensando na população em situação de rua, se você pensar nos usuários de saúde mental especificamente, de que você pode ter níveis de assistência e redes intersetoriais que podem ser articuladas, mas que tem que botar o povo para conversar, porque o que a gente já tinha para ontem continua para hoje, não tinha articulação. Então, a articulação que não tinha, ela não vai passar a existir. Então, a gente, pelo menos, começou a sentir a utilidade da nossa sinergia que a gente começou a fazer nessas reuniões, que é botar os colegas para conversar. E, tipo assim, gente, como é que está aí no CAPS, como é que está no CRAS, como é que está na atenção básica, quais são as demandas, tipo assim, você tem que escutar as pessoas, por exemplo, várias demandas que estão tendo nas UPAs são demandas de saúde mental, por exemplo, que está começando a acontecer agora. Tem muita gente que chega com febre e não tem febre, então isso não é uma demanda de UPA. Então você deveria estar tendo a retaguarda de saúde mental cada vez mais fortalecida num momento desse. Então, eu acho que a gente já sabe muito, Helena, de muito tempo, como é que a gente deveria fazer intersetorialidade, como é que a gente deveria fazer, matriciamento entre a rede especializada e a atenção básica, por exemplo. Isso no manual está tudo ótimo, nem sempre foi assim,
mas eu acho que a chance, a potência também desses momentos é que, pelo menos aqui com essa experiência na universidade, a gente tem conseguido colocar grupos e pessoas juntas, não só dentro da própria universidade, como entre a universidade e a sociedade, que, tipo, a gente não estava acostumado a sentar, e isso tem tido uma potência, né, de criação de processos, de início de, né, interligação entre essas redes, né, por exemplo, pessoal do consultório na rua, pessoal de CAPS, pessoal do Centro Pop, né, porque, via de regra, está cada um, como diz a Angélica, na sua caixinha, fazendo o seu trabalho. Só que é o momento de unir forças para que as pessoas possam trabalhar. Legal. Gente, estamos aí, ó, a 1h50 já no ar. Exploramos bastante aí uma parte das perguntas que eu gostaria de fazer para vocês. Tenho a dizer que ficou a outra metade ainda de perguntas. Acho que, né, para evitar ficar cansativo, a gente podia caminhar para o encerramento, mas queria fazer uma proposta de um segundo momento, de uma segunda live, ou segundo webinário, que a gente possa explorar um pouco mais essa questão das práticas de cuidado em tempos de pandemia, entrando mais nos usos para quem está passando por isolamento social, quem pode estar passando aí por uma questão de abstinência, entrando em outros setores. Então, queria propor aqui publicamente para este mesmo grupo maravilhoso um repeteco, e aí acho que depois a gente entra em contato aí paralelamente. Gostei, Miro, valeu. Agradecer todo mundo que está nos assistindo, aí tivemos inúmeros comentários, uma excelente participação, e muito obrigado em especial aí a vocês todos, Denis, Angélica, Pri, Miro e Marcelo, pela excelente participação e excelentes contribuições aí para o nosso campo. Massa, valeu mesmo. Muito obrigada. Vou chamar para o segundo, hein? Vou chamar todo mundo para o segundo. Nossa, eu estou super curiosa para ver as perguntas. Legal, gente. Tá lembrando aqui de um amigo aqui de Recife, que é Carbonel. Ele sempre que termina as reuniões da marcha, ele faz assim, estamos vivos! Aí ele começa a gritar assim, estamos vivos! Estamos vivos! Então, assim, que a gente grite assim, né? Estamos vivas, a gente está viva, a gente está aqui, é isso. Estamos vivas! E vamos dizer ao mundo o que é que a gente quer. É isso. Vamos nessa, vamos seguir essa discussão outro dia. Beijos a todos, obrigadão. Beijos. Estamos vivas. Isso aí. Tchau. Valeu, muito bom obrigado. estar com vocês aí. Tchau. Valeu. Bom, obrigada. Tchau, Denis. Valeu, gente. Tchau, Miro.